Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada e justificada, mediante a fé, está em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como afirma Romanos capítulo 5, versículos 1. E todos que estão em paz com Deus é porque estão em Cristo, justificados uma vez e justificados para sempre, como afirma Hebreus 10:14, que Cristo, por o único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre. Creia que Cristo nos deu eterna redenção, eterna remissão, eterna justificação, eterno perdão dos nossos pecados, passados, presentes e futuro. Em Cristo nós estamos aperfeiçoados uma vez e para sempre. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da graça de Deus, mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui sempre o anunciando e tratando a respeito da sã doutrina de Cristo e do Evangelho, da justiça da fé, do qual nele eu creio e nele vivo, firmado e edificado para a glória de Deus. Estou tratando a respeito de um tema polêmico que tem trazido ao povo de Deus medo, insegurança e dúvidas a respeito deste tema. Me refiro à marca da besta e o seu número. E muitos falsos teólogos, muitos deles enviados por Satanás para o meio do povo de Deus, têm asseverado e pregado que a marca da besta e o número da besta é algo visível e palpável. Nos dias que estamos vivendo, o povo de Deus está sendo amedrontado e ameaçado por esse sistema falso religioso, que tem até mesmo nome de teologia, com seus falsos teólogos. Estes têm ensinado, dizendo que o povo de Deus não deve receber o chip, porque o chip é a marca da besta. Mentirosos! A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3:18 que não é número disto, nem número de nada, se refere a número de homens, que a Bíblia chama desde o princípio da queda de Adão, de homens perversos e maus. Em Apocalipse 13:8 afirmou João, mediante revelação do Espírito Santo na ilha de Patmos, quando recebeu a revelação do Senhor, ele deixou bem claro que só adoram a besta todo aquele que habita na terra e que não tem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Eu duvido, biblicamente, como está escrito em Efésios 1:4, que diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Estes têm os seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, e estes nunca adoraram, não adoram e jamais adorarão a besta e o seu número. Uma vez que a Bíblia afirma que é número de homens, Apocalipse capítulo 13:18 diz que é número de homem, e é preciso ter a sabedoria e o entendimento de Deus para calcular e saber o que de fato é a marca e o número da besta. E em 2 de Timóteo, no capítulo 3, versículos 2-4, ali revela 18 palavras que se refere ao homem, que é o homem perverso e mau, que é o homem maligno, que é movido e energizado por Satanás para trazer influências malignas sobre todos os que habitam na terra, e não sobre aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Perdão. Pense nisso.
E não tenha medo da tecnologia, porque a tecnologia sempre esteve a favor e em serviço dos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que o melhor desta terra é para quem? É para os malignos? Não. A palavra em Isaías capítulo 1, no versículos 19 e 20, diz: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E a palavra deixa bem claro também que uma das promessas de Deus no Pentateuco a Israel foi esta, que chegou até nós através de Cristo, diz a palavra, para que nós possamos, não com as nossas forças, mas segundo a promessa de Deus, enriquecermos, habitarmos em calhas boas e cheias de tudo o que é bom e glorificarmos ao Senhor. Logo, se estas promessas tivessem alguma ligação com a besta ou o número de homens perversos e maus, certamente não era promessa de Deus e nem era para as nossas vidas. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que não é chip, não é qualquer outra manifestação que o sistema enfermo, mentiroso, enviado por Satanás, tenha amedrontado e causado transtorno no meio do povo de Deus, causando também segurança quanto a esta manifestação. A palavra de Deus diz que todos que habitam na terra recebem esta marca e adoram. Todos. Mas quais os todos? A palavra diz aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Podemos nos lembrar de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e todo o povo de Israel que foi para a Babilônia. A Babilônia significa o mundo que jaz no maligno. E diz a palavra que ali eles não se dobraram ao sistema religioso perverso que estava sobre a Babilônia. Nós vemos ali a história que Sadraque, Mesaque e Abednego se recusou a adorar a imagem da besta, que no momento ali era um homem chamado Nabucodonosor, com seu número de seus satrapas ou governadores perversos e maus. E a palavra de Deus diz que eles sempre foram honrados e guardados por Deus. Daniel, da mesma forma, foi lançado em covas de leões, porque não se submeteu a um veredito ou leis constitucionais perversas daqueles perversos daquele tempo. Então, que é de fato, Gistelmo, a marca da besta e o número da besta. Não é nada ligado à tecnologia, Gistelmo, não. É algo ligado ao espiritual do mundo das trevas, como afirmou o Senhor Jesus Cristo em João 17,15, na sua oração intercessora por mim e por toda a igreja de Cristo, quando ele disse que não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. E em 1 de João, no capítulo 5,19, afirma a palavra dizendo: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E a palavra deixa bem claro que o mundo, depois da queda de Adão, sofre uma influência de homens perversos e maus que faz guerra contra os eleitos de Deus. Mas a palavra de Deus diz que esse jogo foi virado. Ou seja, não há possibilidade de eu, nesse jogo, perder para a besta, para o número de seus homens perversos e maus. A palavra deixa bem claro que maior é aquele que está em nós, os que cremos, do que aquele que está neste mundo. E a palavra segura em Colossenses 1,3, que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Ou seja, justificados com Cristo, com Ele nós estamos reinando. Assim como a manifestação da marca e número da besta é espiritual, nós temos a marca de Cristo em nós e o número do seu poderoso número favorito, que é o número 7. Nós estamos perfeitos e perfeitamente servindo e adorando
a Deus, como a palavra afirma, que os verdadeiros adoradores de Deus o adoram em espírito e em verdade. Logo, também os que não têm os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, como afirma Apocalipse, capítulo 3, de versículos 8, estes adoram a besta, pelo que vê e pelo o que possui. Logo, o povo de Deus, eleito de Deus, nunca adorou, não adora e jamais adorarão a besta, porque estão com Cristo um espírito, como afirma 1 capítulo 5, 17, aliás 6, 17, perdão, 6, 17, que diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Eu duvido que todo aquele que está unido ao Senhor e com ele é um espírito, adore a besta e o número da sua imagem. Jamais, porque nós somos de Deus e sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Pense nisso e não tema nada, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 de João, capítulo 4, versículos 4. Creia, graça e paz.